Brasil, uma biografia, da professora Lilian Schwartz e da Heloísa Stalo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou o Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre esse livro que recentemente é muito falado nos meios de estudo de história, nas mídias sociais, por conta da professora Lilian, que é uma figura pública que está sempre muito presente nos debates, falando acerca de Brasil, acerca de fenômenos relacionados ao processo histórico que restou no Brasil, que a gente conhece nos dias atuais, tá bom? Primeiramente, sobre o livro físico em si. Esse livro aqui, ele tem 710 páginas, é um livro de tamanho razoável, tá certo? São várias ilustrações. Algo que eu gostei muito nele, conforme vocês podem ver aqui, ele é muito bem ilustrado, desenhos coloridos, muito bonitos. Inclusive, algo que eu gosto muito em livros é esse material um pouco mais grosso, que dá uma ideia de qualidade do material, tá certo? Tem 710 páginas, um livro muito bem escrito, a edição muito bonita da Companhia das Letras, tá? São os aspectos físicos iniciais sobre o livro. Algo que é importante também eu mencionar aqui para vocês, é que eu vou deixar aqui no meu Instagram, e é interessante que vocês se inscrevam, ou melhor dizendo, me sigam lá no Instagram, para poder acompanhar. Eu sempre faço postagens relacionadas a conteúdos de história, livros, e sempre a gente está promovendo também lives que são de assuntos muito interessantes acerca de assuntos relacionados à história. Bom, quanto ao livro propriamente dito, é importante salientar que esse livro, a professora Lilian e a Heloísa, elas tiveram um trabalho muito bem feito, fizeram realmente um trabalho muito bem feito. Então, assim, antes de falar propriamente do livro, logo nas partes introdutórias, são colocados dois termos que são muito a cara da professora Lilian, que a gente acompanha já o trabalho dela, que um primeiro é relacionado ao bevorismo, que esse termo faz referência à famosa personagem de Feuerbach, Madame Bovary, que faz alusão a pessoas que têm uma imagem diferente de si própria, uma imagem que não condiz com a realidade. Então ela adota esse termo para fazer referência aos brasileiros, que os brasileiros, historicamente, eles têm uma visão muito diferente de si próprios do que eles são. E a gente fala isso desde o processo de colonização do Brasil. Então, muitos brasileiros, a questão das formas de opressão, dos sistemas econômicos que excluíam, que marginalizavam grande parte da população, e essas pessoas acabavam tendo uma visão excessivamente positiva de si próprio. Então há essa discrepância entre a percepção e a realidade. Então ela adota muito esse termo bevorismo. E uma outra coisa, um outro termo que a professora Lívia fala muito é relacionado ao familismo. O que seria o familismo? Seria a relação que o brasileiro, e isso a gente está falando não só no momento de república, desde o processo quando o Brasil ainda era colônia, passando pelo Brasil Império, Brasil República, que é a percepção das relações de Estado a partir das relações privadas. Então o que acontece? É muito forte quando a gente estuda história a perspectiva de que o público deve se submeter ao particular. Então aí a gente vê as relações de patrimonialismo, que a professora Lilian muito bem fala nos seus discursos, nas suas palestras, acerca de como a gente toma o público a partir das relações privadas. Então a marca do autoritarismo, do patrimonialismo, da famosa carteirada. Então a gente tem que, desde a formação do Brasil, nas suas origens mais remotas, os interesses privados estão sempre acima dos interesses públicos. E a gente vê como as relações, num debate que ela teve, uma conversa que ela teve com o professor Leandro Carnal, no canal do YouTube do professor Leandro Carnal, ela fala algo que é interessante, que ela fala que uma curiosidade para ficar muito evidente como ela coloca que as relações pessoais marcam a perspectiva do brasileiro.
Então, por exemplo, quando a gente se refere, diferente de outros países do mundo, quando a gente se refere aos nossos presidentes, a gente não coloca o termo presidente, por exemplo, presidente Lula, presidente Bolsonaro, presidente Fernando Henrique. Não, é sempre uma relação muito íntima. Então, o Lula, a Dilma, o Bolsonaro, o Fernando Henrique. Então, isso reflete uma perspectiva muito íntima do brasileiro. Então, essa perspectiva de intimidade reflete essa relação, que é uma relação não republicana das instituições, dos espaços públicos, e é algo que até choca as pessoas, os estudiosos que vêm estudar os fenômenos sociais aqui no Brasil. Por exemplo, isso atinge até as relações religiosas. Por exemplo, ela coloca aqui nesse livro que até os santos, por exemplo, Santa Teresa, santos muito presentes na religião católica, Santa Teresa, aqui no Brasil se torna Santa Teresinha, que é uma relação de proximidade, de intimidade. E é algo que atinge, como ela coloca, as várias esferas, até a esfera religiosa. Alguns comerciantes portugueses, na época do Brasil colônia, eles já destacavam como era difícil fazer negócio com os brasileiros. Lembrando que brasileiro a gente está colocando uma visão um pouco até anacrônica, porque naquele momento não existia ainda a percepção de Brasil enquanto país unitário, mas a gente está colocando no sentido de mostrar que aqui no território brasileiro, digamos assim, se você não fosse amigo das pessoas, você não conseguia fazer negócio. E isso chocava exatamente os franceses, os holandeses, os espanhóis que queriam fazer negócios aqui. Então, essa marca do pessoalismo é algo que não é recente, é algo que tem uma origem histórica desde as origens do território que então passou a ser chamado de Brasil. E algo que é interessante sobre esse livro é sobre o conteúdo propriamente dito. Ela faz um apanhado, elas, no caso, as duas autoras, fazem um apanhado geral da história brasileira. E é algo que está muito presente, diferente de alguns livros que colocam sempre as perspectivas históricas sob a luz dos grandes personagens, dos grandes historiadores, dos grandes militares, grandes autoridades. E aqui não, ela dá uma visão a visão de baixo para cima, dos personagens que foram excluídos socialmente no decorrer da história brasileira, os escravos, o papel que eles tiveram de grande importância, só que a história, digamos assim, oficial acabou relegando a um segundo plano esses personagens. Então ela dá de alguma forma uma voz a esses personagens excluídos. E ela faz isso com muita maestria, de forma muito competente na sua proposta. Algo particularmente que me chamou muito a atenção, na verdade o que mais me chamou a atenção na forma como elas duas escreveram esse livro, está relacionada à grande quantidade de fontes que elas mencionaram aqui. Então, assim, a gente que é da área de história, a gente valoriza muito quando um livro ele é escrito sempre com grande quantidade de fontes, citando trabalhos, citando outros livros muito conhecidos. E, por exemplo, nesse livro aqui eu já fiz marcações de mais de 10 livros que eu vou querer ler a partir das referências bibliográficas desse livro. Então isso é algo que deve ser muito valorizado quando a gente está lendo um livro de história, tá certo? Então vale muito a pena, tá certo? Acerca dos conteúdos, assim, eu li esse livro aqui no momento que eu já havia lido A Formação do Estado Brasileiro, do Caio Prado Júnior, já tinha o livro de Joaquim Nabuco, Sérgio Buarque de Holanda, então foi logo na sequência. Então, e o que eu vou falar aqui não é no sentido de diminuir o trabalho, mas é porque é algo que já tinha visto em outros grandes autores. Então, mas é algo, para quem não tem tanta costume de ler História do Brasil, é um livro que vale muito a pena, e para quem também já tem costume de ler, porque é um livro muito rico, principalmente no que tange a questão das fontes. É algo que para mim foi o que mais me chamou a atenção nesse livro. Vale muito a pena, tem muitas ilustrações, muitos desenhos, e isso ajuda muito a você ter uma percepção mais apurada dos fatos. Aqui a gente, por exemplo, coloca aqui a Igreja de Santo Antônio, não sei se dá para vocês verem aqui, a Igreja de Santo Antônio está fazendo referência ao Arraial de Belo Monte, que ficou conhecido como o Arraial de Canudos, tá certo? São várias passagens da história brasileira vista de uma forma
mais crua, dos personagens muitas vezes excluídos. Então é isso, super recomendo esse livro aqui, Brasil, uma biografia da professora Lilian Schwartz e da Eloise Stalin. Então é isso, pessoal, se vocês gostaram aqui desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e é importante que vocês façam as perguntas aqui nos comentários e a gente vai ter o maior prazer de responder as perguntas quanto antes. E é isso, obrigado pessoal, até a próxima, valeu!